estou representando o Mona, eu sou diretora do Mona junto com o Thiago Schindler. O Mona, ele é um documentário sobre um grupo de transexuais que moravam ali entre a Paulista e a Consolação, em situação de rua. E a gente acompanha um pouco uma rotina insana dessas personagens que estão à margem da margem, né? Então, elas já foram marginalizadas por questões de muitas vezes de miséria na família, de violência desde muito cedo, e no universo da rua acabam sendo duplamente marginalizadas pelas questões de gênero. Então a gente acompanha um pouco o dia a dia dessas personagens que são também ao mesmo tempo muito performativas, que têm ali um cotidiano muito duro, mas também muito cheio de prazeres que elas vão encontrando nos apoios que elas têm, enfim, nas delícias também um pouco do dia a dia delas. Esse filme, na verdade, ele nasceu como uma pesquisa de fotografia do Thiago. O Thiago, ele já tinha uma pesquisa com essas personagens há 2 anos. E aí ele vem um pouco de uma linha da fotografia de antropologia, e a gente conversando falou, não, isso tem que virar um filme, e aí a partir desse momento que eu entro na história. A gente começou já a fazer pesquisa para o filme no início de 2018, e aí partimos para a filmagem de uma maneira muito colaborativa, muito junto com elas, muito focada na autorrepresentação, na maneira como elas querem se contar para a câmera. Então, a partir daí surgiu um processo bastante de colaboração. A gente sabia que a gente não queria fazer um documentário de observação, né? Até por como elas são, né? Assim, uma das personagens, em determinado momento, eu sou atriz, e aí, enfim, elas sempre perguntavam muito de como é que era a minha rotina como atriz e tal, e em um determinado momento elas dizem, elas falam, você é atriz, nós já nascemos atrizes, né? Então, isso pra gente era um elemento muito importante, e acho que aparece bastante na tela, assim, elas estão o tempo inteiro se montando, se trocando, se fantasiando, compondo personagens de si mesmo, então a gente sabia que isso era uma proposição estética forte para o filme. Mas, ao mesmo tempo, uma realidade totalmente sem controle, que foi fazendo com que a gente tivesse que ter inúmeras adaptações ao longo das filmagens. Então, a gente muitas vezes chegava para filmar, as personagens não estavam ali, estavam em outro lugar, a gente teve que lidar com a prisão de uma delas durante as filmagens, então está no filme, que, enfim, teve que mudar toda a estrutura de produção. Então, a gente tinha esses 2 braços fortes. De um lado, essa possibilidade de criação quase que de auto-personagens que elas faziam de si mesmas, uma possibilidade de abstração maior, e, de outro lado, uma necessidade de correr atrás de uma crueza própria dessa realidade. Então, para a gente é fundamental passar o filme, e principalmente aqui em São Paulo, no Quinofórum, porque é uma história que, se já era urgente nos últimos meses, se tornou muito mais. Para ter uma ideia, assim, essas mulheres trans, elas moravam ali naquele canteiro há 10 anos, com toda a instabilidade possível, mas nos últimos meses a situação delas tem se agravado muito. Desde que a gente parou de filmar, a violência policial ali aumentou de uma maneira absurda, o encarceramento constante dessas mulheres trans também foi muito exacerbado. Então, a gente está vendo que as mudanças de um novo governo, tanto em nível estadual quanto federal, se elas já nos alertam, para essa população elas são muito mais sensíveis. Então, a urgência vem muito disso, então trazer esse filme para a tela, para poder gerar lugares de discussão e de visibilidade, para a gente é muito importante. A gente é muito agradecido por poder encontrar o público com essas histórias.